Vale a pena. Muito boa participação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre o uso da tecnologia na educação. A inovação tecnológica está presente no cotidiano de alunos e professores e proporciona o uso de modernos recursos didáticos dentro da escola. Isso promove melhorias no processo de ensino e aprendizagem. O avanço das tecnologias de informação possibilitou a criação de ferramentas que podem ser utilizadas pelos professores em sala de aula, o que permite maior disponibilidade de informação e recursos para o aluno, tornando o processo educativo mais dinâmico, eficiente e inovador. Nesse sentido, o uso das ferramentas tecnológicas na educação deve ser visto sob a ótica de uma nova metodologia de ensino, possibilitando a interação digital dos alunos com os conteúdos. E eles passam a interagir com diversas ferramentas que possibilitam utilizar os seus esquemas mentais a partir do uso racional imediato da informação. Aqui na Assembleia Legislativa Paulista, um projeto do deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, que está em tramitação, institui o programa Cidadania Digital nas escolas estaduais de ensino. A intenção é incentivar cidadania por meio de comportamento adequado, responsável e saudável relacionado ao uso da tecnologia. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Wesley Pinheiro, que é professor de Comunicação e Marketing da Fapcom. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, existe uma revolução nas escolas por conta da tecnologia? A tecnologia está sendo incorporada de que forma em sala de aula, de uma maneira geral? Bem, eu acho que existe um grande desafio aí do uso das tecnologias no ensino. Se a gente pensar em ensino básico, né, fundamental até o nível superior. O fato é que a maior parte das tecnologias, sobretudo as tecnologias interativas, elas têm ajudado bastante o processo, né, de ensino-aprendizagem, né? Desde o uso de laboratórios com internet, a lousas que são interativas, né, os recursos audiovisuais, enfim. Ainda a gente está aquém daquilo que nós deveríamos estar, mas eu acho que é algo que já é realidade em muitas escolas, né? Nas universidades isso é muito mais presente. Para o professor também é um desafio, porque requer dele um nível de atualização muito grande, né? Porque muitas vezes ele concorre com um aluno que já domina essas tecnologias, né? E como é que ele, professor, uma autoridade ou a referência do saber, sabe menos do que aquele aluno com 10, 12 anos que domina tão bem essas tecnologias? De repente, na sala de aula, o professor está lá lecionando e aparece uma pergunta que ele não sabe, uma pergunta sobre tecnologia muitas vezes. E muitas vezes ele, né, isso já aconteceu comigo, aluno perguntar sobre uma questão, eu não sabia a resposta, eu falei, não sei, eu vou lá olhar e a gente discute isso numa próxima aula, né? Isso está acontecendo muito, né? Sim, e um fato que também acontece bastante é, numa discussão de sala de aula, você dá uma informação e o aluno checar. O aluno consegue checar isso via o celular, né? E aí ele vai no Google lá e... Exato. Então você tem que ter um pouco de precisão na informação que você vai passar, porque se a sua informação estiver imprecisa, o aluno te pega. Mas tem uma outra questão que é interessante, você às vezes não lembra aquele autor, o nome de alguma coisa, você já fala para o aluno, dá um Google aí, vai no site tal, né? E na hora aquilo vem para a sala de aula, né? Isso, de alguma forma, melhora a interatividade entre aluno e professor, porque os métodos tradicionais de aula, né, aula expositiva, onde o professor fala, o professor escreve na lousa, o aluno copia, ele não tem mais a sua eficiência, principalmente porque a gente briga pela atenção do aluno por conta das tecnologias, né? Então, elas precisam ser incorporadas, ela faz parte do processo de vida nossa, né? Não só dos alunos, mas nossa também. Então, ela precisa ser, de forma adequada, incorporada. O grande problema é que ainda custa muito caro, né? A infraestrutura para adequar as escolas e as universidades nesse processo. Aqui na casa tem um projeto, né? A gente falou aí no começo, de cidadania digital. Você acha que essa mudança ela vai demorar para chegar nas escolas públicas, assim, que a gente sabe, né, da questão da educação, do abismo que tem aí hoje, infelizmente, né, entre a maioria das escolas públicas e as particulares, assim. Como é que está esse processo na escola pública, assim, de uma maneira geral? Há um abismo mesmo, né? Se a gente for parar para pensar,
O Estado de São Paulo, que é o mais desenvolvido, mais rico e onde o governo tem mais orçamento para investir, ainda é muito aquém dos países desenvolvidos, né? Brasil como um todo, isso é pífio, né, o investimento. A escola tem laboratório, ok, ela tem computadores, ela não tem acesso à internet. Então, assim, você perde quase todo o benefício, né, que você tivesse dessas tecnologias, porque falta algum tipo de equipamento, falta algum tipo de verba, falta algum É a mesma coisa que se não tivesse o monitor ali. Não tem internet, exato. Está fora de um mundo. Eu acho que outro ponto complicado também são os processos de capacitação dos professores, né? Porque não basta você só ter a tecnologia, você precisa capacitar o professor para que ele dê conta dessa tecnologia como uma ferramenta pedagógica, como uma ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. O que a gente tem de inovação, de novidade aí nesse setor de ferramentas em sala de aula? Assim? Você pode falar para a gente? Olha, sobretudo, eu acho que o que tem avançado bastante, né, são os sistemas digitais, sistemas interativos, né, os armazenamentos de conteúdo, a utilização também de ferramentas do tipo YouTube para você agregar valor dentro de uma aula, você usar ferramentas de armazenamento de arquivos, né, em nuvem para você dar suplemento, né, e complemento às disciplinas, além também de uma série de ferramentas que você pode fazer gestão das disciplinas, né? Você pode fazer avaliação com o aluno de forma remota. Universidades e escolas que têm um pouco mais de condição tecnológica para desenvolver, né, esse processo de ensino-aprendizagem a partir das tecnologias, elas têm alguns resultados interessantes. Eu me lembro de em 2008, nós estamos falando aqui já de 11 anos. 11 anos, né? Em 2008, eu conduzi um projeto com... 11 e 12, que esse programa vai passar agora em dezembro, mas passa em 2020 exato, também. Né? A gente vai já denunciando também a idade, né? Em 2008, eu conduzi um projeto em uma universidade que era um piloto, mas era um projeto muito vanguardista para o curso de jornalismo. Seria o primeiro jornal laboratório, de fato, onde o aluno e o professor ia ter todo o processo de interação. O aluno usava o sistema para produzir, o professor usava o sistema para avaliar. Tipo um portal, professor? Mas muito mais do que isso, ele era realmente uma ferramenta pedagógica. Depois ele foi apresentado em congresso, ele foi referenciado na Unicamp. Tem um nome esse... Na época ele chamava-se Momento Online. Tá. Né? Ele teve uma sobrevida mais ou menos até 2012, depois ele foi descontinuado. Essa criação de portal parece ser uma proposta interessante aí dentro da sala de aula, da questão pedagógica, não só para o jornalismo, mas para outras áreas também. Sim, né? Para todas, né? Matemática, ciências, história, português. Se você pegar, por exemplo, tem uma série de ferramentas que são gratuitas, né? Se você aliar, vamos supor, em vez de uma aula tradicional de redação, né? Onde o aluno escreve lá no caderninho, o professor vai e corrige, entrega a nota, o desenvolvimento desses textos, dessas redações, dessas dissertações, e utilizar, por exemplo, uma ferramenta de blog, né? Isso dá uma visibilidade muito boa para a produção, né, do aluno. Ele se sente mais próximo, porque aquilo está no dia a dia dele. Ele né? se sente mais estimulado. Ele se sente mais estimulado, né? Mas, mais uma vez, o professor ele precisa estar capacitado para conseguir, né, utilizar adequadamente essas ferramentas. Outro dia a gente estava conversando aqui com uma moça que ela tem uma ferramenta de treinamento para professores do Brasil inteiro em conteúdos digitais, redes sociais, até a própria questão da robótica também, né? Como é que está essa questão do treinamento hoje? Assim, existe um treinamento para professores de uma maneira geral? Eles conseguem acessar algum lugar que eles possam se capacitar? Existe interesse do professor em se capacitar? Bem, são duas situações, já lancei né? Várias perguntas, né? São duas situações distintas, né?
existem ferramentas, existem cursos, algumas universidades oferecem isso para professores, né, do ensino fundamental, do ensino médio. A USP tem programas, né, de capacitação online. Agora, a questão do interesse do professor também vai de uma necessidade da escola ou do poder público de incentivar esse professor, porque muitas vezes ele não tem nem acesso ao conhecimento sobre essa disponibilidade, né? Muitas vezes falta divulgação, falta incentivo, falta estímulo para ele. Porque ele sozinho procurar, descobrir, é um caso ou outro, né? E se a gente for parar para pensar um caso ou outro, não resolve o problema da educação, né, sobretudo. Você acha que leis podem ajudar, principalmente no ensino público, né? Igual aqui, tem uma lei tramitando, instituindo essa questão de redes e tal. Você acha que nesse primeiro momento aí, né, leis podem ajudar, principalmente nesse caso das escolas estaduais, das municipais, e o que elas podem ajudar? Bem, leis vão ajudar, né, devem ajudar. O grande problema da lei é até que ponto, de fato, isso vai ser fiscalizado do poder público, né, de executar isso que a lei está prevendo, porque muitas vezes demanda orçamento, né, demanda tempo de execução, enfim. A lei, eu acho que ela é um alerta, ela é importante, mas se também não houver uma fiscalização, ela pode simplesmente existir, mas... Se tornar inócua, né? Exato. O que mais que a gente tem de novidade aí nesse setor? O que a gente pode... uma ferramenta simples que muita gente usa, né, fora da sala de aula, são aqueles documentos lá do Docs, né, do Google Docs e tal, que você faz ali em conjunto, você escreve um trabalho em conjunto, ou enfim, né, faz um artigo em conjunto. Eu mesmo já fiz artigo para congresso em conjunto com uma parceira, a gente estava, né, ao mesmo tempo e tal. O que a gente tem de ferramentas aí que o senhor possa falar? Eu acho que essas ferramentas online, né, de compartilhamento, né, do tipo Google Docs, né, a Microsoft também tem, né, acho que as grandes empresas do ramo de tecnologia têm as suas ferramentas voltadas para a educação ou para a produção de conteúdo. Elas otimizam o tempo, né, porque você imagina, antigamente para você desenvolver um trabalho em conjunto, você precisa se reunir com as pessoas. Hoje você não precisa, né? Como você citou a questão do Google Docs, né? Você tem um arquivo onde 3, 4 pessoas estão trabalhando ao mesmo tempo e você visualiza o que está acontecendo, né? Você sabe que determinada pessoa está trabalhando em determinado parágrafo e você está trabalhando em outro. Então há uma convergência, né, dessas plataformas para otimizar o processo, né, ou a produção, né, de conteúdo, ou a produção acadêmica. Como é que o professor pode trabalhar essa questão da tecnologia em sala de aula? O que ele pode estimular o aluno dentro da sala de aula para produzir, para agregar conhecimento? O que pode ser feito, por exemplo? Assim, você tem exemplos assim que a gente possa falar? Olha, normalmente o aluno ele está ávido por experimentar coisas novas, né? Isso é uma tônica comum. Quando você pega uma aula um pouco mais tradicional e você estabelece o relacionamento com algum tipo de tecnologia, então, por exemplo, o conteúdo que nós vamos desenvolver hoje, ele vai fomentar um blog. Nós vamos trabalhar um conteúdo de uma discussão teórica, nós vamos gravar isso vai virar um vídeo, isso vai para o YouTube. Isso, exato. Isso melhora muito o processo. Eu já percebi em alguns casos que o aluno se sente muito mais incentivado e ele se sente até mais crítico dentro daquilo que ele está produzindo, né? Eu acho que a grande palavra-chave dessas tecnologias está num processo de interação, né, e de proximidade entre aluno e professor. Eu acho que isso é um ganho muito importante. Quando você estabelece um processo interativo entre aluno e professor e uma proximidade entre aluno e professor, então, ou seja, o professor não está mais naquele pedestal, né, na frente da lousa. Em algumas salas de aula, eu não sei se você sabe, mas literalmente tem um degrau, né, então o professor está num palco.
existe, né, então um certo distanciamento, né? Principalmente nas universidades mais formais, né, nas escolas mais tradicionais. Exato. Quando você quebra isso, né, quando você vai para uma sala de aula onde o professor esquece o uso da lousa e começa a usar o conteúdo digital, isso via smartphone, isso via tablet, isso via um laboratório, torna o interesse do aluno maior. Eu acho que isso colabora bastante o processo de aprendizagem. Mas note, eu estou falando ainda de um processo ideal, né? Só que boa parte, quando a gente for discutir ensino fundamental, né, e para a maior parte dessa população, as crianças não têm acesso à internet. Elas não têm acesso à grande tecnologia. E aí torna o desafio muito maior, porque eu vou ter que preparar essa criança, esse adolescente, para usar uma coisa que está fora ainda do universo dele. Mas existe uma vantagem, que é smartphone hoje todo mundo tem, né? Eu lembro uma vez eu fui dar um curso voluntário de inclusão digital em escolas públicas. E aí eu levei o smartphone, isso tem alguns anos, tem uns 6 anos, e a grande preocupação deles era, na época, mas eu não tenho câmera e tal. Eu falei, você tem sim, você tem uma câmera. Eu falando de sala de aula, você tem o seu celular, cadê seu celular? Vamos fazer um vídeo e tal. Eu lembro que a preocupação deles no primeiro momento era como é que eu faço para ficar maior ou menor, como é que eu faço para filmar, né, e tal. E o resultado sempre é muito positivo, né? Quando você mostra que o aluno tem, que ele tem lá um mecanismo, que ele tem um material, que ele consegue produzir um vídeo, que ele consegue colocar no YouTube, você está empoderando, né, principalmente nas escolas públicas, né? Mas eu acho que hoje em dia muitas dessas pessoas já têm noção desse empoderamento, já têm noção de que elas podem ser produtoras de conteúdo, né? Como é que está essa relação hoje de produção de conteúdo, de empoderamento, enfim, de temas relevantes para esses jovens dentro de sala de aula? Olha, eu vou um ponto atrás. Então, antes do empoderamento, eu acho que esse uso ele é importante para dar autonomia, né? A gente discute muito em sala de aula como é que nós vamos tornar o aluno autônomo, né? Não dependente daquilo que o professor sempre está falando, não dependente daquele livro que ele sempre está usando. Como é que ele vai ter autonomia? Autonomia para buscar novas referências, autonomia para buscar novos recursos. Um caso similar que você narrou agora, eu tive numa disciplina chamada Arte e Tecnologia. Peguei ela pela primeira vez e a ementa da disciplina tratava dos movimentos artísticos clássicos, né? Pop art, expressionismo abstrato, surrealismo, né? Pós-modernismo, e eram textos clássicos e a disciplina chamava Arte e Tecnologia e eu me questionava onde está a tecnologia aqui, né? Não tem nenhuma, né? Você subverteu isso e começou... Exato. Aí, o que eu fiz? Meu Deus, eu preciso colocar a tecnologia aqui porque os alunos precisam usar essa tecnologia. E a disciplina deve ter ficado muito mais interessante a partir do momento que você incluiu a tecnologia. Sim. Eu comecei a dar para eles, depois de uma discussão teórica sobre o tema de aula, eles começaram, por exemplo, a usar os recursos que eles tinham dentro do celular. Então, nós vamos produzir um vídeo artístico sobre as características X, Y, Z da pop art, e vocês vão usar os recursos que vocês têm. Num primeiro momento, o aluno se choca. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? E aquilo que você disse, você tem uma câmera. Você tem N aplicativos, vamos começar a usar esses aplicativos. Você tem aplicativo que edita foto, você tem aplicativo que edita vídeo, você tem aplicativo que edita áudio. Começa a usar isso, começa a tentar produzir isso. Vai sair alguma coisa. Isso em qualquer disciplina, né, professor? Exato. É possível em qualquer disciplina. Quando ele vê que ele consegue fazer isso, ou seja, o professor ele dá um apoio, ele dá uma referência, mas ele consegue dar o segundo passo e o terceiro passo, ele se torna mais confiante. Se o aluno se torna mais confiante, isso é um ganho muito monstruoso para a educação, que eu acho que a educação, de fato, ela só funciona a partir do momento que a gente torna o aluno, o cidadão, uma pessoa que ela tem condição de lidar não só com as tecnologias, mas com a base de conhecimento, mas de uma forma autônoma e crítica. Eu acho que isso ajuda bastante. Eu acho que esse é o verdadeiro poder que você oferece, né? Acho que a maneira dele tornar o aluno, eu acho que esse é o verdadeiro poder da tecnologia também, né? Tornar o aluno
capaz de produzir N coisas e capaz de chegar a caminhos que muitas vezes nem o professor às vezes chegou, né? Sim, sim. Agora, outro ponto interessante, né, dessa discussão que a gente está tendo sobre o uso das tecnologias em sala de aula, né, no processo de ensino-aprendizagem, precisa deixar claro também de que ponto nós estamos falando com os professores, por exemplo, sobre o uso das tecnologias. Então, tem muito professor em sala de aula que ele entende o uso da tecnologia como o uso de um PowerPoint, né, de slides, uma sequência de slides. Há 10 anos, a gente poderia até considerar isso já, né, um avanço, né, sala de aula com projetor multimídia. Só que não adianta nada o professor ter slides, ler slides, a aula continua monótona, né? Hoje requer mais conhecimento do professor, hoje ele tem que usar e abusar de uma série de possibilidades da tecnologia, que não é só projeção, que não é só o acesso à internet, que é também o uso dos dispositivos móveis. Eu acho que tudo isso tem que estar aliado. Não é fácil, porque muitas vezes o professor tem uma certa rejeição. É preciso destacar isso, porque há ainda um medo dos professores de perder a sua autoridade para as tecnologias. Porque se a gente for falar de treinamento, se a gente for falar de capacitação, se a gente for falar de formação, a gente vai chegar no Vale do Silício, nos Estados Unidos, aonde você já tem uma universidade autônoma, o aluno chega num computador, ele mesmo ali, ele faz o curso dele e ele se forma sem a presença nenhuma de um professor. Como é que está essa questão do vídeo, assim, né? O quanto que a tecnologia do vídeo, você já falou um pouco sobre isso, mas o quanto que a possibilidade de se produzir vídeos, de se produzir conteúdo, o quanto que isso pode ajudar nessa relação? Olha, isso é uma coisa interessante. Não dá para a gente falar, né, essa produção de vídeo e como uma ferramenta de apoio à educação, sem falar do próprio YouTube, né? Como YouTube que agora está chatíssimo, professor, porque você vai acessar o YouTube, tem 2 propagandas, no meio do YouTube tem uma propaganda. Se você vê um vídeo de 1 hora no YouTube, você vai ver 20 propagandas, você está lá no meio da história, envolvido e de repente, pá, pinta uma propaganda. Está na hora de aparecer uma outra plataforma além do YouTube. Mas vamos falar sobre o YouTube. Até existe, né? Vimeo e tem outras plataformas, mas ele ainda é o mais utilizado. Por que eu estou falando dele? Porque assim, existe um livro, que eu não me recordo agora o nome do autor, chamado Culto ao Amador. Não sei se você já ouviu falar dele. Não. E ele demoniza o YouTube. O YouTube é a derrota da sociedade, onde vai se produzir todo tipo de lixo possível e imaginável para alienação das pessoas, para um processo de dominação, etc. E tal. E curiosamente, a produção desses vídeos, né, no YouTube se tornou um fortalecimento riquíssimo para a educação. Porque, por exemplo, você pega uma disciplina como matemática, uma disciplina como ciências, uma disciplina como língua portuguesa. Você tem N canais de professores que vão discutir determinados temas. Que vão expandir aquele exatamente. Eu tive contato com canais de norte-americanos que estavam dando aula de inglês para brasileiros para poder aprender português. Tem vários hoje na internet. Então não me recordo de algum. Exato. Então você consegue ter esse suplemento, né, da sala de aula, que nem necessariamente o professor que está na sala de aula ele precisa produzir esses vídeos. Já tem, né, uma profusão de conteúdo que pode ser ajudado, que pode ser usado na sala de aula e que eu acho que deve ser usado. Porque normalmente quando um professor ele produz um conteúdo, você vai uma busca rápida pelo YouTube, você vai verificar que ele não está sendo patrocinado por nenhuma marca, ele não está sendo patrocinado por uma escola, etc. Então, tem muito professor que vai produzir conteúdo para ensinar efetivamente.
ele nem se preocupa com o destino efetivo desse conteúdo. Então você percebe que existe um apoio, né, um apoio de quem já produz, que já tem muito mais recurso de edição, uma série de coisas, que você pode levar para a sala de aula. Ou que você pode estender isso ao aluno, né, com uma referência. O grande problema é que assim, o professor também tem que ter autonomia e tem que ter segurança, porque muitas vezes ele acha que vai perder espaço para essas produções. Isso, você está falando isso assim, quer dizer, existe esse medo então? Esse medo é grande entre os professores? Existe. De perder esse espaço para a tecnologia. Mas quando ele tem esse medo, ele acaba realmente perdendo espaço para a tecnologia. Sim, perde. Eu não gosto muito de abordar a questão geracional. Não gosto muito dessa ideia de que a idade está atrelada a uma rejeição da tecnologia, porque a gente tem N exemplos que vão desmentir isso. Mas eu tenho alguns casos de professores da velha guarda que resistem muito à tecnologia por criar um preconceito sobre ela, né? Por achar que a tecnologia não tem a condição de ajudar o aluno a aprender como tem o professor. Mas a tecnologia é como um livro, né? É como um outro dispositivo de armazenamento de conteúdo. Ela tem suas deficiências, mas ela tem suas potencialidades que elas precisam ser incorporadas. Mas existe resistência, existe medo de perder espaço. Eu não domino produção de vídeo. Então, ou seja, se eu não domino produção de vídeo, se eu não consigo fazer vídeo, eu vou perder o meu espaço como professor para essa pessoa que produz, né? Eu também não quero concorrer com o aluno que produz, né? Como é que eu vou concorrer com o aluno que produz? Então, existem alguns ruídos que precisam ser corrigidos, né, no sistema educacional como um todo. Tá certo, professor. Nós vamos agora para um rápido intervalo. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com um programa de discussão que hoje fala sobre o uso da tecnologia na educação. A internet é um dos avanços mais significativos da modernidade porque ela abre portas para inúmeras oportunidades, inclusive para o compartilhamento de informações, produção de conteúdo e construção de conhecimento, a comunicação, lazer, entretenimento. No passado recente, ficava-se horas em uma biblioteca para fazer uma pesquisa simples. Agora, com alguns cliques, em alguns segundos, tudo está ao alcance. Os educadores têm hoje incontáveis fontes de consulta e aprendizagem para aprimorar a forma e o conteúdo de suas aulas. Seus alunos atualmente têm acesso a um mundo de conhecimento na palma da mão, que fornece aí um potencial imenso para o uso da tecnologia no contexto escolar. Aqui no estúdio, a gente está com Wesley Pinheiro, que é professor de Comunicação e Marketing da Fapcom. Professor, vamos começar esse bloco falando um pouco sobre robótica nas escolas, né? Esse é um conteúdo que está começando a ser veiculado, mostrado e lecionado nas escolas de uma maneira geral, né? Como é que está essa questão? Bem, a inserção da robótica, ela é um desafio grande, porque acho que de todas as tecnologias ela é a que mais custa, né? Principalmente para a política pública. Mas ela é, sem sombra de dúvidas, um caminho extremamente importante para desenvolver o aluno, especialmente dentro das ciências exatas, né? Porque a robótica, antes dele, né, ver que um braço funciona mecanicamente ou tudo aquilo que vai servir para a indústria, ele vai tentar utilizar todas aquelas disciplinas que ele tem de física e de matemática para entender como é que aquele processo se dá. Isso é extremamente rico, né? Porque a gente estava ainda limitado, por exemplo, às questões mais práticas laboratoriais na escola, para as ciências biológicas, né? Você tinha ali um microscópio eletrônico, né, que ajudava você a ver alguma coisa. Mas me parece que além das ciências exatas, a robótica também, posso estar enganado, me corrija se eu estiver enganado, mas ela também ajuda na questão da lógica, né? Na aprendizagem da lógica.
Sim, porque na realidade a lógica ela parte, né, o eixo, né, dela está entre a filosofia e a matemática, né? Na robótica é a lógica computacional, né? É o mainstream da lógica. O que para o aluno, qual que é o sentido prático disso? O que desenvolve no aluno? Raciocínio. E normalmente raciocínio rápido. Se a gente for parar para pensar, né, e aí talvez trazer o resultado do último PISA, né, onde nós fomos catastróficos, né? Que os melhores alunos das escolas particulares têm um desempenho pior do que os alunos com um acesso a menos recursos nos países do primeiro mundo, por exemplo. E aí são escolas que têm acesso à tecnologia, são escolas que usam, né, e abusam. Mas talvez esses processos ainda de ensino e aprendizagem precisam ser melhorados. Porque, na realidade, quando a gente está falando, né, de uma situação de tecnologia que melhora o raciocínio do aluno, ele melhora o desempenho dele, né? O grande problema no Brasil, e sobretudo nas ciências exatas, é não entender qual que é a função de aprender matemática e física, né? E como é que isso se insere dentro do universo. Quando você tem situações laboratoriais, onde eu tenho recursos tecnológicos que demonstram melhor isso, isso ajuda, porque a teoria pela teoria, ou a teoria mais clássica de livro, onde você decora simplesmente uma fórmula de física e imagina que aquilo vai acontecer em algum lugar, ela já não traz mais capacidade de raciocínio ou capacidade de integração, principalmente para essas avaliações que estão sendo feitas ao mundo afora. Tipo o Enem aqui no Brasil também, né? O Enem já está... Exato, porque se você for parar para pensar como que essas avaliações são feitas, elas não são mais feitas por disciplina, elas são feitas por um processo de articulação de conhecimento. Só que a articulação do conhecimento, né, que nós vamos chamar de habilidades e competências, né, que o Ministério da Educação vai definir como habilidades e competências, é a interdisciplinaridade, né, entre, por exemplo, matemática, física e língua portuguesa, ou seja, para você resolver um problema, você precisa ter domínio da língua, mas você precisa ter do domínio do raciocínio. E aí, às vezes, você coloca isso dentro de um contexto social. Você tem matemática, você tem português, e você tem geografia e você tem história, né? Perceba, esse conteúdo, ele está intercalado, então você precisa ter domínio e entender que eles vão atuar em todos os cenários. Não é mais a aula clássica em que eu aprendo matemática, ela está isolada, onde eu aprendo português, ele está isolado, e eles aparentemente não servem para nada, a não ser para eu passar de ano, né? Quer dizer, né, o passar de ano agora ficou para trás, né? Quer dizer, o interessa agora, e a tecnologia também está ajudando isso, é como você entende o mundo que você está o mundo que está à minha volta, como que eu entendo ele através da biologia, da geografia, da matemática, do português, né? Isso é muito mais importante, né, professor? Porque se você for parar para pensar, é o seguinte, toda essa tecnologia, né, sobretudo as tecnologias digitais, né, proporcionaram ao aluno um mundo mais complexo, ou uma forma de ver o mundo de uma forma mais complexa. Não é mais aquela forma linear, tradicional. Isso requer também um papel da escola e também da universidade de se integrar. Assim, tem alguns pedagogos ou estudiosos, né, da educação que falam que o nosso aluno está no século XXI e a escola está no século XIX. Confesso que nem sempre isso é verdade. Às vezes a escola está no século XXI e o aluno está no século XIX. Precisa ficar claro que o fato dele usar um smartphone, dele ter acesso à internet... Não significa que ele está trabalhando com tecnologia. Exatamente. E não significa que ele tem autonomia para isso. Então, eu acho que é a grande questão, né, professor? Dar autonomia para o aluno através da tecnologia. Acho que esse é o tema central da nossa discussão hoje aqui, né? Como é que você usa a tecnologia para desenvolver esse processo de autonomia do aluno, né? Deixar ele andar. Pelas próprias pernas. Exato. E você vai, na realidade, olhar para, né, e conduzir. Você passa da figura, né? Você sai da figura de ser o educador que diz e dita o que o aluno deve pensar e como ele deve pensar. E eu tenho autoridade, vocês não. Exato. Para você ser um orientador desse processo. Está ali,
no mesmo nível, né? E aí você diz, calma, é para cá, ele vai, segue. Muitas vezes, nesse processo, você acaba tendo outras visões também, você tem outra... Eu vou vou me colocar como exemplo. Minha carreira acadêmica, apesar de nova, vou completar 6 anos de carreira acadêmica, se eu pensar como eu me inseri enquanto professor e o que eu sou hoje, sem o uso das tecnologias e sem ter me adaptado a esse uso das tecnologias, eu acho que eu não teria sobrevivido dentro do mercado acadêmico. Até porque você é especialista nessa área, né, professor? Agora, mudando um pouco de assunto, a gente falou sobre robótica, uma outra questão também que está sendo abordada em sala de aula é a gamificação, o uso de games como ferramentas de ensino. Como é que está isso hoje e como que o professor pode tirar proveito de games para ensinar conteúdos de diversas disciplinas? Você sabe que eu acho que tem até um projeto, não sei se na prefeitura, não sei se é nível da Câmara Legislativa ou se é da Câmara Municipal, para instituir, né, games como uma disciplina dentro do ensino médio, né? E vai acabar virando, né, daqui a um tempinho. Você já não... Sim, possivelmente. A gamificação ela é importante, ela ajuda bastante, ajuda o aluno a criar sistemas de resolução de problemas, né? Então ele começa a ver caminhos, né? Ele começa a ver etapas e isso ajuda no processo. O grande desafio na relação da gamificação é como é que você capacita ou você vai ter professores que dominam essa tecnologia para levar o aluno para ela, para que o aluno também consiga se adequar a esse processo. Porque, mais uma vez, o grande problema muitas vezes fica na discussão de que nós vamos usar essa tecnologia e não se usa essa tecnologia. Então, tem escolas que até existe a tecnologia, existe a condição, por exemplo, de ter uma disciplina de games e ter todos os recursos, mas não tem quem aplica. Porque não tem gente especializada Exatamente. Nessa área. E como que se capacita professor em games? Assim? É levando ele para algum instituto, é mesmo dando um treinamento online, é a escola interessada e falar assim, vem cá, vamos pegar um grupo de 10, 20 professores e vamos dar um curso aí durante um ano de games, como que o game pode ajudar na sala de aula. O professor tem que correr atrás. Quais são as possibilidades que estão sendo oferecidas hoje em termos de ensino para que haja essa multiplicação por exemplo, de games em sala de aula? Eu acho que isso tem sempre que partir de um ponto de vista institucional, né? Se a gente está falando da instituição de ensino privada, ela precisa dar o apoio, ela precisa dar o suporte. Mesmo que a iniciativa parta dos alunos e do professor, mas precisa da instituição. No poder público, a mesma coisa, né? O poder público precisa estar atuante dentro desse processo para não se perder. Você ficar só numa intenção e você não conseguir se desenvolver. Porque você, de fato, vai precisar capacitar o professor, mas você não capacita o professor rapidamente, você vai precisar de um especialista dentro dessa área, vai precisar ver se a infraestrutura de laboratório da escola é capaz, né, tecnologicamente falando, de dar vazão a essas demandas. Então, existe uma série de coisas aí que precisam ser pensadas, totalmente possíveis, em vários níveis, né, em tanto nível mais iniciante até um nível bem mais avançado, mas precisa acho que de um processo de organização. Nós ainda estamos aquém das possibilidades que nós temos. Acho que a gente tem mais possibilidade do que a gente usa de fato. Por exemplo, a disciplina de games hoje, imagino eu, ela deve ser ministrada muitas vezes em universidades especialistas ali, robótica, enfim, não tá me vindo agora outros nomes de outros cursos universitários e tal. Eu não vejo muito no ensino básico, no ensino médio. Só tem notícia de Então, algumas escolas que aplicam? Existem iniciativas, mas aí são escolas privadas de alto poder aquisitivo. Aquelas escolas em que a mensalidade é 8, 10 mil, que é bilíngue logo de cara. Exato, porque como você disse, ainda esse conhecimento ele ainda está restrito a um domínio da ciência da computação, dos sistemas de informação, das engenharias. Está ali, né, o professor que vai lecionar isso.
Eu não tenho uma capacitação de um professor de geografia que vá dominar a gamificação e vai criar um game de geografia. Ainda mais, a gente está falando de universo das escolas particulares. Eu fico imaginando quando que isso vai chegar nas escolas públicas. Imagino eu que deva ter uma ou outra iniciativa em alguma escola. A gente tem boas escolas federais ligadas a universidades que devem estar aplicando esses conhecimentos e tal. Nessa hora, né, que a gente tem uma parcela da sociedade recebendo esse conhecimento, que é importantíssimo para o nosso futuro daqui para diante, enfim, como que é possível, né, se criar leis aí que obriguem as escolas ou que ofereçam essa possibilidade para as escolas, principalmente as públicas, de inserir essa questão e de começar a criar uma discussão em cima? Onde é que a gente vai treinar esses professores? O que é possível? Bem, duas coisas. Existem, eu acho, algumas iniciativas importantes nessa relação da gamificação que você está falando, principalmente nas ETECs, aqui no estado de São Paulo, né? As ETECs eu acho que são uns bons exemplos disso. Tem milhares de alunos. Exato. Inclusive eu conheço uma professora que lida nesse processo. A lei, ela é importante, né, para dizer, isso precisa ser feito. Ok, mas como é que vai ser feito e isso nós vamos ter verba para isso? Eu acho que isso é um grande problema. A lei é apenas o começo dessa discussão. Porque não adianta nada eu dizer para a escola, você vai ser obrigado, né, um diretor, enfim, um gestor de uma escola, você vai ser obrigado a criar uma disciplina, a criar uma estrutura para que os professores e os alunos tenham condição de lidar com a gamificação. E ele não tem verba para isso. E não tem professores preparados. Ele não obedece à lei. E aí você vai punir a escola. Então, é um processo delicado, ou seja, a lei precisa talvez existir para dizer, olha, nós precisamos cumprir com isso para ficar, atender a realidade, né, da sociedade. Ou a partir de agora teremos que nos adaptar. Como que a gente vai fazer isso? Aí juntam os professores, discutem isso, né? Mas, mais uma vez, eu acho que a gente precisa sempre atrelar falar de tecnologia é falar de investimento. Investimento, na maior parte das vezes, de volume de dinheiro orçamentário importante, que as escolas, e sobretudo as escolas municipais, aí quando você vai ao estado é uma também, coisa, né, você vai para o município é outra realidade, né? Vai para o interior desse país, você não consegue. Vamos falar de investimento. Precisa o quê? Do computador, o acesso à internet e em casos de ensino de robótica ou de games, assim. Você precisa de um computador com uma placa de vídeo dedicada. O que é preciso, né? E é um investimento muito caro ainda, ou é possível ainda, se for para milhares de escolas, será que o governo consegue uma diminuição do preço? Mas ainda é um investimento, diria, aquém de muitas possibilidades aí dos municípios ou do governo estadual, federal. Como é que está essa questão? Você consegue me responder? Assim? É um investimento alto, ainda é alto, mais baixo do que talvez era no início dos anos 2000, porque a tecnologia vai evoluindo e ela vai barateando ao longo do tempo. Mas ainda é um investimento muito alto, requer para você trabalhar tanto robótica, né, automação e desenvolvimento de software, né, não só game, mas desenvolvimento de softwares, requer um computador com especificidades maiores, né, do que um computador simples, requer acesso a dados, requer... uma internet de boa qualidade. Exatamente. Então, assim, requer uma infraestrutura que muitas das escolas não têm. E eu tenho lido vários casos de escolas que têm laboratório, tem computador, mas dois problemas: não tem manutenção, não tem equipe de manutenção. Então, quando o computador quebra, ele quebra. Não tem ninguém na escola para consertar. Então, você precisa também ter um aparato de tecnologia da informação, né, de técnicos para fazer a manutenção disso. Acho que é um problema nosso, né, brasileiro, que a gente cria as coisas e esquece da manutenção das coisas. Escolas que não têm acesso a dados,
Então não adianta nada o computador sozinho, hoje sem acesso à internet. Vamos falar de, não apenas internet, mas de fibra ótica, né? Também. Que é o que torna a internet mais rápida, né? Porque muitas vezes tem-se internet, mas a internet é lenta. E aí o aluno também se cansa um pouco ali daquela... né? O investimento, talvez, em fibra ótica ou em outras tecnologias que virão no futuro. A fibra ótica já é um desafio para São Paulo. É um desafio para São Paulo. Quando você vai para esse país, ainda nós estamos assim, muito aquém nisso. É claro, acho que a gente dá um passo por vez. Esse país é imenso, né? Em alguns lugares ainda o rádio ali, né? A internet e a rádio. O que se considera, por exemplo, como banda larga aqui em São Paulo é muito diferente do que se considera como banda larga no interior, no Oeste Paulista. Não precisa ir muito longe. Aqui perto, né? Imagina na Amazônia, imagina... Aí a situação é muito mais difícil. Agora, o quanto que esse acesso, né, esse acesso à ampla maioria à tecnologia pode ajudar? A gente está falando aí no universo de, hoje no Brasil, de 12 milhões de desempregados, mais de 12 milhões de desempregados. O quanto esse ensino de tecnologia nas escolas pode ajudar a formar pessoas para o mercado de tecnologia que está em plena expansão. Hoje não existe, para quem é especializado nessa área, né, não existe desemprego. O quanto que esse projeto de tecnologia nas escolas, principalmente as públicas, pode ajudar a capacitar jovens que hoje estão com dificuldade para entrar no mercado de trabalho por causa desse alto índice de desemprego. Quanto que isso pode ajudar no futuro a curto e a médio prazo, daqui a 10, 20, até 30 anos? Pode ajudar muito, né? Se a gente parar, por exemplo, a pensar como é que as escolas vão lidar com cursos profissionalizantes, ou cursos de aperfeiçoamento, ou cursos técnicos, né? Que possam ser agregados ao processo do ensino médio. No setor de tecnologia, especialmente, né, voltado para o desenvolvimento de software, ou a própria indústria de game, que é uma indústria que cresce ano após ano em diversas vertentes, principalmente, sobretudo, nos games para dispositivos móveis, o desenvolvimento de software, né, de aplicativos, são áreas ainda que demandam muito profissionais, ainda tem uma boa vazão ainda de oferta de trabalho. Claro, quem é que vai ajudar, né? Quem é que vai ser o responsável por capacitar, por exemplo, um aluno de periferia que não tem condição nenhuma, né? Não tem computador, não tem nada em casa? Precisa ter parcerias com empresas. Público-privadas. Precisa ter isso. A gente tem um exemplo em São Paulo, que se eu não me engano, é FabLab, né? Que eu fui visitar, esse ano fazendo uma reportagem, um FabLab lá em Cidade de Tiradentes e tal. E você vê os alunos chegando, né, vendo o que é isso, né, a curiosidade deles, mas o que é isso aqui? E aí vendo a impressora 3D, trabalhando essa questão da robótica e tal, né, quer dizer, o FabLab é um projeto interessante, que tem algumas periferias, é preciso se expandir isso, é uma boa iniciativa. Agora, um outro exemplo importante que a gente vê no mundo hoje é a Índia. Né? A Índia ela tem um investimento maciço em tecnologia, né? Eu acho que, enfim, a gente podia misturar, me corrija se eu estiver errado, a gente podia misturar esse exemplo da Índia, juntar a questão da educação da Coreia do Sul, buscar esses dois exemplos lá na Ásia e revolucionar a educação no Brasil. Isso é uma questão utópica, não sei se eu estou, enfim. Vamos tomar um pouco de cuidado com a educação na Coreia do Sul. Saiu dados que o índice de suicídio dos adolescentes está aumentando vertiginosamente. Por causa da pressão? Exatamente, né? Porque, pensa, a tecnologia ajuda, otimiza, melhora o desempenho. E a gente está sempre falando de um aluno que tem sempre que mostrar mais desempenho, cada vez mais desempenho. Mas como você vai trabalhar com ela é muito importante. Exatamente, né? A Coreia, sobretudo os países desenvolvidos, né, souberam, né, usufruir da tecnologia. Mas se a gente pegar esses países, né, esses exemplos, talvez tirando a Índia do contexto, mas a maior parte desses países,
investiu muito dinheiro, né, em tecnologia, investiu muito dinheiro, né, na educação. A gente ainda tem um problema monstruoso de investimento, ou pelo menos de distribuição do investimento para as escolas. Eu acho que o problema... Existe hoje investimento em educação no Brasil. O problema é como esses recursos são aplicados, né? Eu vi outro dia uma matéria falando que os livros didáticos eram entregues e que eles estavam fizeram um planejamento para o livro didático, eles foram entregues nas escolas, mas eles não atendiam a demanda das escolas, eles acabaram sendo levados para reciclagem, e foram para uma fábrica que produzia papel higiênico. Imagina, isso aconteceu no Brasil, no Rio Grande do Sul. Imagina um país que transforma livros, né, que manda livros para reciclagem, que transforma esses livros em papel higiênico. Quer dizer, existe verba, né? O problema é gestão. Note, né, você falou de uma questão da escola pública. Esses detalhes de gestão são tão importantes. Eu tenho um caso de uma universidade, num curso de engenharia, num curso de robótica. Eles investiram milhões de reais para montar um parque tecnológico de laboratório, com robôs de última geração, enfim. O laboratório não foi para frente porque, por incrível que pareça, faltava alguns dispositivos, alguns tipos de cabo que o laboratório não foi adaptado para ter e não foi orçado, não foi pensado nisso. Era uma verba super pequena e passou-se 2 anos todo esse laboratório em poeira porque não resolveram um problema que era bobo. Essa questão de como é que você tem o dinheiro, que realmente a gente compra, como é que a gente pega laboratórios em escolas públicas que estão fechadas porque não tem professor para ministrar aula dentro desses laboratórios, ou não tem alguém para fazer manutenção disso. Esse é um problema que tem que ser resolvido, esse gargalo aí da questão, né, da gestão é uma coisa muito séria e tem que ser discutida, mas o que a gente vê é que, por enquanto, ainda não há interesse em otimizar isso. A gente está muito... A questão da educação é uma questão que não é só de um governo, não é desse, nem do anterior, nem do anterior. É um problema sério no Brasil que vem se arrastando aí ao longo de décadas, né? E ninguém consegue resolver esse problema, quanto mais essa questão da tecnologia que a gente está discutindo hoje aqui, né? Eu gostaria de agradecer a presença do professor Wesley Pinheiro. O programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Até mais. Tchau. Vale a pena, né?